destaque que eu quero chamar a atenção, porque Jair Bolsonaro não demonstrou estar animado com o julgamento que pode torná-lo inelegível no Tribunal Superior Eleitoral na quinta-feira. Durante um evento do PL no interior paulista, o ex-presidente assumiu a possibilidade de ficar fora da vida política do país. Vamos acompanhar. Estamos enfrentando um problema agora, até mesmo uma cassação, por uma condenação de ineligibilidade, porque se reuniu com embaixadores antes do período eleitoral, caçado, antes. E vamos enfrentar esses 22 agora. Já sabemos que os indicativos aí não são bons, mas eu estou tranquilo. Na mesma ocasião, Bolsonaro comparou o evento que realizou com diplomatas estrangeiros com os encontros de Lula. Vergonha devemos todos ter. O que se anuncia agora, uma reunião do atual mandatário, não com embaixadores, mas com ditadores, como Ortega, da Nicarágua, Díaz-Canel, de Cuba, ou o Maduro, da Venezuela. Isso não é democracia. A união com esse tipo de pessoas é péssimo para o Brasil. Apesar da expectativa, o julgamento não deve se encerrar no dia 22. O TSE reservou 3 sessões ordinárias para analisar a ação contra o ex-presidente e pode concluir o julgamento só na próxima semana. E esse é o tema da nossa enquete. A pergunta é a seguinte, inclusive eu gostaria de colocar a arte para as pessoas que nos acompanham pela TV. Você acredita que o TSE vai cassar os direitos políticos de Bolsonaro? Entre no portal da Jovem Pan News e registre a sua opinião. Essa é a enquete do dia. Agora vamos à capital federal. Cláudio Dantas com a gente. Dantas, não temos bola de cristal, mas que projeção é possível fazer em relação a essa apreciação, esse julgamento por parte do Tribunal Superior Eleitoral que irá começar no dia 22, que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível? Quais são suas análises, Dantas? Bom, o que se diz em Brasília é que Bolsonaro já foi cassado, já está cassado. O julgamento deve durar um pouco mais do que o do Deltan, mas não me parece que o resultado seja diferente, não. Talvez até você tenha ali um ou outro voto divergente, mas será por maioria e Bolsonaro terá os seus direitos políticos retirados. Não dá para esperar outra coisa. Você tem uma nova formação, inclusive uma nova composição do TSE, que foi feita com a influência do Alexandre de Moraes, inclusive um dos ministros aprovados pelo Lula foi uma indicação pessoal do Alexandre de Moraes, e vai utilizar esse julgamento para resolver essa questão chamada Jair Bolsonaro. Vocês vão lembrar que há uns poucos meses ele foi questionado, estava dando um evento e saiu essa informação na imprensa. Ele estava num evento social e foi questionado sobre se toda essa situação ainda ia piorar muito, a situação institucional, política no Brasil. Ele disse que ainda ia piorar para depois melhorar, que até o fim do primeiro semestre ainda ia piorar. E, claro, nós temos visto aí, tivemos operação contra o Marcos Duval na semana passada, temos aí o próprio julgamento do Bolsonaro e temos diversos outros parlamentares bolsonaristas que estão na mira do TSE também, do STF e do TSE. E alguns já também na mira do Conselho de Ética, seja do Senado, dos Conselhos de Ética, do Senado e da Câmara. Há um caça-às-bruxas, há vamos dizer assim, quase com um acerto geral, não confesso, né? É um sentimento que a gente percebe nas conversas, nos bastidores, de que é preciso eliminar o bolsonarismo, tirar o bolsonarismo da política. A direita que será preservada é uma direita não bolsonarista, dentro desta briga política que envolve as instituições. Esse é o sentimento, é o que a gente ouve nas conversas aqui nos bastidores, e me parece que esse julgamento vai ser, vamos dizer, o ápice desse processo de caça às bruxas. Bolsonaro, a pergunta que se faz é, Bolsonaro, uma vez cassado, ele seguirá como uma liderança de oposição? Qual é o poder que Bolsonaro terá, por exemplo, para eleger
prefeitos, ele vai subir no palanque de candidatos do PL, por exemplo. Lá no PL, hoje eu apurei mais cedo, o Valdemar está lavando as mãos. O Valdemar, inclusive, estaria até comemorando. Um dos interlocutores dele, um dos conselheiros do Valdemar, chegou a dizer para ele que era melhor o Bolsonaro cassado. E dessa maneira ele poderia ser vitimizado e provavelmente eles conseguiriam uma eleição de prefeitos aí com um impacto 20% maior. Eu acho pura cascata isso. Por quê? Porque esse processo não termina aqui. Nós temos uma CPMI do 8 de janeiro, uma CPMI que está dominada por governistas, que vai ser utilizada, em vez de ser utilizada para investigar a omissão das autoridades do atual governo, autoridades federais, eventual omissão no 8 de janeiro, né, o que teria permitido a invasão e a depredação dos prédios públicos, a gente já viu que essa vertente ela não terá sucesso, ela não avançará. É a primeira CPI que começa em pizza. Então, nós teremos uma investigação, o uso de uma CPMI pelo governo para desgastar ainda mais a imagem deste ex-presidente, que é uma liderança política importante. Na verdade, hoje é o maior ativo político da oposição ainda. E é por isso mesmo que ele precisa ser desidratado pelas forças governistas. Então, essa equação, ela está muito clara. Nós teremos uma cassação, depois teremos um desgaste ao longo de vários meses, né? Essa CPMI durará vários meses. Um desgaste da imagem, uma desidratação dessa imagem, justamente para que este personagem político não tenha influência para as próximas eleições, muito menos para 2026. Esse é o desejo do governo e é o desejo de muita gente instalada em diversos cargos importantes aqui nas instituições em Brasília. Claro que quem determina se uma autoridade, se uma liderança política deve ou não permanecer na política é o eleitor. Girando com os nossos comentaristas, Tiago Pavinato. Pavi, como avalia a postura de Jair Bolsonaro? Muitos falam que ele estaria passivo demais, aparentando estar conformado com a iminente inelegibilidade. Você esperava que ele adotasse um tom mais enfático, mais estridente na sua defesa? Quando uma liderança ela joga a toalha, é preocupante. Imagine, um líder é aquele que te motiva, que segue à tua frente, dá o caminho, te inspira. Se o Bolsonaro é líder, ele não pode jogar a toalha. Agora, eu não sei se isso é passividade, porque o governo da passividade é o governo do Lula, como ele falou ali, com o passarinho ali no cume da loucura dele. Bolsonaro parece um pouco, não passivo, mas acordado, no sentido de ter feito algum acordo com Valdemar Costa Neto. Porque vale lembrar que Valdemar Costa Neto, ele falou há 2 semanas que o Deltan foi cassado porque infringiu a lei. Balela, não foi. Não era uma hipótese da lei a inelegibilidade de Deltan Dallagnol. Então, se ele falou isso, falou bobagem. E ele disse a mesma coisa do Sérgio Moro, que o Sérgio Moro perderia o seu mandato, seria cassado, porque infringiu a lei e sed lex dura lex. A lei dura, mas é necessária. É necessária para os outros. Por quê? Para o Valdemar Costa Neto, que foi condenado a quase 8 anos no mensalão, não ficou um dia sequer na cadeia e em 2016 ele foi indultado pela Dilma Rousseff junto com o José Dirceu. Então, eu não sei que jogo é esse, mas me parece que Valdemar vai ver mais utilidade em Bolsonaro como cabo eleitoral para fazer prefeitos e prefeitos e prefeitos e depois para fazer governadores e governadores e não ter que se preocupar com uma campanha presidencial que custa caro. Então ele vai ter mais dinheiro para fazer mais executivos usando um cartaz daquilo que foi Bolsonaro. Mas vamos lá, por que é preocupante? Porque Bolsonaro ele deveria apostar nos argumentos que estão a seu favor. A lei está a favor do Bolsonaro nesse caso, meus senhores. Paul Johann Anselm Feuerbach, o pai de Ludwig Feuerbach, não Ludwig Feuerbach. Paul Feuerbach, em 1801, ele
é um marco no estudo do direito. Ele traça aquilo que nós chamamos de direito penal moderno. O que vem antes de Feuerbach é o antigo. É quase que o medieval. Feuerbach, ele condensa uma lição que já estava presente na Magna Carta do século XIII na Inglaterra, que já estava presente na Bill of Rights, quando as colônias inglesas se tornam os Estados Unidos. Ele condensa o espírito da Carta dos Cidadãos da Revolução Francesa e na sua obra de 1801, faz tempo, olha, estou falando de 222 anos. Ele diz que nullum crimen, nulla pena sine lege. Não pode ter crime e não pode ter condenação sem uma lei que seja escrita, prévia, estricta e certa. Uma lei que esteja escrita, que seja anterior àquilo que se quer punir, que deve ser interpretada de maneira estrita. Ou seja, não adianta analogia, não pode analogia. É no caso estrito daquele texto. E certa, só pode ser aplicado na hipótese daquele texto. Eu não posso ampliar mas o fundamento, os valores, os princípios. Não. Toda norma que traz uma penalidade restritiva de direito, ela tem que ser prévia ao acontecimento, escrita, interpretada de maneira estrita e aplicada de maneira certa. Esse princípio está no artigo 5º da Constituição de 88. Artigo 5º, com seus direitos e garantias fundamentais, cláusulas pétreas. Nada pode derrubá-las. No inciso 39 do artigo 5º da Constituição, está lá. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. O Supremo Tribunal Federal, quando ele era permeado de notáveis juristas, teve um julgamento em que o eminente ministro José Carlos Moreira Alves, professor emérito da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da USP, ele dizia que, ao enfrentar esse tema, num caso de direito tributário, ele dizia, não importa se a penalidade não está numa norma de direito penal, ela pode estar numa norma de direito civil, direito eleitoral, de direito tributário, de direito administrativo. Quando a lei, a norma, ela traz uma penalidade que restringe o seu direito e se tornar inelegível, é ter o seu direito restringido, esta é uma norma penal. E, portanto, vale para ela o que manda o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que é o que Feuerbach ensinava. Não pode haver crime sem que a lei anteriormente escreva que aquilo é crime. E na forma daquela lei, estritamente, sem analogia, sem interpretação, essa lei só pode ser aplicada se for anterior e de maneira certa e estrita. No caso de Bolsonaro, o Código Eleitoral tem 67 crimes. Nenhum desses 67 crimes se liga ao fato dele ter se reunido com embaixadores para falar mal do sistema eleitoral. Na Lei Complementar 64 de 1990, que está ao lado do Código Eleitoral, tem um artigo 22 que fala do abuso de poder político ou econômico. Mas o artigo 22 ele diz que o abuso de poder político e eleitoral ele só é punível quando ele é exercido para favorecer um candidato ou um partido político. Quando Jair Bolsonaro ele fala mal do sistema eleitoral, ele coloca em pé de igualdade todos os candidatos e todos os partidos políticos. Dizer mais do que isso é fazer ilações. E nem se venha falar que a jurisprudência está contra Bolsonaro porque tem um deputado do Paraná que foi cassado porque fez foto falando mal da urna eletrônica. Porque um julgado só, senhores, não faz jurisprudência. A jurisprudência é uma coleção de julgados que vão no mesmo sentido. Mas, no caso de uma norma penal, a lei equivale sobre a jurisprudência. E se for para falar de jurisprudência, meus queridos, nós devemos lembrar que, em 2017, Dilma e Temer não tiveram a chapa cassada porque não se admitiu ali que, no momento do julgamento, fossem trazidas novas provas e analisados novos fatos.
O fato da ação contra Bolsonaro é um só, é a reunião de embaixadores, mas querem trazer para o julgamento dia 22 outros fatos. O conjunto da obra de Bolsonaro não pode, é a jurisprudência do TSE. E outra jurisprudência, só para finalizar, é o caso do abuso de poder religioso, que o próprio ministro Alexandre de Moraes disse: se não está escrito certinho na lei, nós não podemos condenar. Então, tudo está a favor de Bolsonaro nesse caso. Sobre esse assunto, eu queria inclusive